podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Miguel e Lívia conversam com Felipe Francisco Parra Alonso sobre a importância da advocacia previdenciária. Oi, eu sou o Miguel, do Colégio Portinari Pretoriano. Oi, eu sou a Lívia, também do Colégio Portinari Pretoriano. E estamos aqui com o Dr. Felipe Parra para falar sobre a importância da advocacia previdenciária. Primeiramente, queria agradecer por ter aceito o nosso convite. Isso. Eu que agradeço pelo convite. Quais são as principais áreas de seu papel na atuação do advogado previdenciário? Então, Miguel, a advocacia previdenciária, né, o advogado previdenciarista, como se usa hoje o termo mais usual, né, advogado previdenciarista, ele atua principalmente em garantir aos cidadãos, né, aos segurados, seus constituintes, né, seus clientes, o direito e acesso, né, o regular acesso aos benefícios aos quais eles fazem jus, né? Isso acontece porque, embora a legislação já traga a previsão dos direitos previdenciários do cidadão, do segurado, né, do trabalhador brasileiro, acontece, né, isso com muita frequência, de o cidadão ter negado o seu pedido na via administrativa, né, junto ao regime geral de previdência social, que é o INSS, né, e com essa negativa ele constitui, né, o seu advogado de confiança para justamente buscar perante a justiça competente que seja-lhe assegurado o direito. Então, nosso papel de advogado previdenciarista é assegurar ao cliente, ao constituinte, que ele acesse o direito a que faz jus. E você também fala de, você também, não é só idoso que você vê, também é de quem tem acidente de trabalho? Também. Exatamente. A Previdência Social, o que é a Previdência Social? Né? O Instituto Nacional do Seguro Social. A Previdência é um seguro, tá? Ele é um seguro social, é o seguro do trabalhador brasileiro, né? Então ele não abrange só a questão da idade, da velhice, né? Ele abrange os sinistros também, né? O que são os sinistros? Morte, então tem a questão da pensão por morte, quando falece o trabalhador, para garantir aos seus dependentes legais o acesso à pensão, né, como meio de subsistência. O acidente do trabalho, como você citou também, acidente típico do trabalho. Também temos o acidente de qualquer natureza. Depois, mais adiante, aqui tem os principais benefícios, né, que vocês vão perguntar, daí nós vamos detalhar melhor. Mas também assegura a parte acidentária, que é muito importante, né, e também a incapacidade, né, aquele trabalhador que por motivos, inúmeros motivos, acabam ficando doentes a ponto de não conseguirem trabalhar. E subdivide-se em incapacidade temporária, né, período em que ele tem que ficar afastado para tratamento, e depois se recupera e volta ao trabalho, e também a permanente, aquela que não há recuperação e ele é aposentado de forma permanente, né, que a chamada aposentadoria por invalidez, né, agora é benefício por incapacidade permanente. Alteraram só a nomenclatura, né, com a reforma alteraram-se algumas nomenclaturas só, mas é uma gama muito grande, né, abrange vários tipos de cobertura, mas é uma cobertura social. Então você imagina o seguinte: você tem lá seu automóvel e você faz um seguro, certo? Então ali ele tem as coberturas, quebra o vidro, quebra fura um pneu, tem aquela, furou o pneu, tem aquela assistência, arrebentou o carro, perdeu o carro, né? Paga o valor, né, que foi contratado, a tabela, enfim, a forma que foi contratado, é um seguro. Então, primeiro você tem que ter o seguro pago para depois bater o carro, né? Você não pode inverter a ordem das coisas. E a previdência é a mesma coisa, né? O trabalhador, ele contribui, se ele é empregado, uma parte o empregador, o patrão recolhe, a empresa, outra parte é ele que recolhe mediante desconto na folha de pagamento, né, que é os segurados obrigatórios, aí é na categoria de empregado. E tem também os contribuintes individuais, que também são obrigatórios. O trabalhador, por exemplo, o advogado autônomo, o médico autônomo, né? O empresário, né? O prestador de serviço, né? Então, todos esses são necessariamente obrigados a recolher. A contribuição previdenciária do segurado obrigatório, aquele que tem remuneração, ele trabalha,
ela tem natureza tributária, é um imposto. Sabe como para você pagar o IPVA, você tem que ter carro. Né? Então, se você também tem um lote urbano, você paga IPTU. Se você trabalha de forma remunerada, você tem que pagar o INSS, você tem que pagar a contribuição previdenciária. Tá? Aí você passa a ter a cobertura social de todos esses sinistros ou da aposentadoria, depois de cumpridas as exigências legais, né? Tempo, idade, etc. e tal. Então é um seguro. Ah, mas eu já ouvi falar que também dá para pagar sendo estudante, dá para pagar sendo dono de casa, não precisa não ter remuneração, ser segurado obrigatório. Realmente. Aí tem o chamado segurado facultativo, aquele que não é obrigado a pagar, mas paga para ter acesso à cobertura também social. Isso também é válido. Né? Evidentemente que alguns benefícios não se aplicam aos facultativos, né? Por exemplo, natureza acidentária e tal. Não são todos daí, mas aposentadorias, pensão, tudo são assegurados também aos facultativos. Mas a gama maior é de segurado obrigatório, né? Porque a grande maioria da população trabalha, né? A maioria trabalha e tem remuneração e precisa contribuir. Então isso é importante entender a nossa natureza também, como se fosse imposto mesmo, que você tem aquela obrigatoriedade de pagar. Tá? Você atua em todos esses casos? Sim, nas áreas de benefício, nessa área de concessão de benefício, o advogado previdenciarista é onde ele mais atua. Né? Então, o cidadão, o segurado do INSS, ele vai até a agência do INSS ou pelos meios remotos, né? Computador, o app lá da Previdência e tal, ele faz o requerimento e tem, por muitas vezes, negado. Né? Por muitas vezes é negado, não todas as vezes, evidentemente, mas uma boa parte tem uma parte que é negada, como também às vezes tem concedido, mas concedido de uma forma errônea, né? E não no valor correto que ele deveria receber. Também acontece muito, que são as ações revisionais, para corrigir questão de erro do ato de concessão do benefício. Então o advogado atua muito nisso. Também tem advogado que atua na área previdenciária, mas na área já tributária. Entendeu? Já é mais tributarista daí do que propriamente dito o advogado previdenciarista. Daí já é mais aquele da parte de empresas, valores de que tem que recolher, de INSS. Também tem esse lado também da advocacia, mas que não é o foco nosso e não é o meu caso também. O meu é de concessão de benefícios ao segurado, né, que teve o pedido negado. Tá? E vamos para a segunda pergunta, que é: qual o maior desafio enfrentado pela Previdência Social atualmente? O maior desafio apresentado pela Previdência Social do Brasil e de qualquer país do mundo é a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Tá? Essa é a grande pegada. Por quê? Para você receber o benefício, né, você tem que estar pagando, vou ter que pagar o seguro, né? A carência necessária, a carência é aquele período de meses ou de anos que você tem que pagar para ter direito àquele benefício em específico, né? E a sociedade como um todo também tem que estar contribuindo para você ter esse caixa, essa fonte de custeio, a gente chama fonte de custeio, né, da Previdência Social, para que consiga bancar. Então o que acontecia? Antigamente, né, vamos colocar lá na década de 60, por exemplo, a pirâmide etária do Brasil era uma pirâmide certinha. Né? Então você tinha uma base da pirâmide maior, lógico, a base da pirâmide é maior, ela é composta por jovens que estavam trabalhando, estavam na vida, né, trabalhando já, produzindo e recolhendo, e mais para a ponta da pirâmide, os mais velhos recebendo benefício. Então a sustentação da pirâmide era boa. Né? Isso na década de 60. Então, em 1980, a pirâmide já está assim. Ela começa a alterar, mas ela ainda está assim. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a pirâmide da faixa da etária brasileira de 1980. Tá vendo? Mas ela está indo uma pirâmide. Ela está boa. 80 ainda ela está boa. Aí começa aquela questão, controle de natalidade, né? No Brasil também, na Europa então nem se diga. Teve aquela crise lá do PIX, né? Exatamente. Agora chegamos aqui, ó. O último censo, salvo engano, foi 2022. Olha para você ver como a pirâmide alterou. Isso. Ela já alterou significativamente. Então o que acontece? Deixa eu terminar esse raciocínio para eu finalizar. E olha a projeção para 2040 e para 2060.
Tá vendo? Aqui é a pegada. Esse é o desafio da Previdência Social mundial. Então o que acontece? Você começa a ter menos jovens, menos pessoas na fase produtiva que está pagando e muita gente já com idade avançada, porque da expectativa de vida avançou muito, né? Que é uma coisa boa também, recebendo. Então passa a ter muita gente recebendo e pouca gente pagando. Aí a gente entra no entendimento dos princípios da Previdência Social, que é o princípio da contributividade, que necessariamente nós temos que contribuir, e o princípio da solidariedade. O sistema previdenciário tem que ser solidário. O que significa solidário? Vocês vão entender, é muito interessante isso. Muitos vão pagar menos e vão receber mais. E, consequentemente, muitos vão pagar mais e vão receber menos. Ah, mas isso não parece injusto? Se você olhar isoladamente o caso específico, pode ser que sim, mas você olhando como um todo, não. Ele é justo, extremamente justo. Dou um exemplo. Você começa a sua vida profissional, né? Então você se forma lá, engenheiro, médico, advogado, não importa. 3 anos trabalhando e recolhendo, jovem de tudo. E você é cometido, infelizmente, de uma moléstia. E você tem que se aposentar por invalidez, você não tem mais condição de trabalhar. A coisa é muito grave, né? Então você pagou 3 anos de previdência e vai receber anos a fio até o seu perecimento, seu óbito. Você entende que a matemática não bate. Para isso, tem que ter o outro que vai ser saudável, vai pagar 35, 40 anos de previdência, para depois começar a receber, e vai receber por um período bem menor do que ele pagou, né? Ele já vai estar lá com 60, 60 e poucos anos, talvez, né? Dependendo de cada caso, né? Até mais. E vai receber tantos anos, pagou 40. Esse compensa o outro, entende? Porque o sistema é solidário. Ele tem que ter um equilíbrio. Então o sistema tem que ser solidário. Senão não é o que aguente. Ele racha. Outro exemplo típico também, e que é mais triste, porém exemplifica muito bem, é o jovem também, ou pessoa de idade ainda, né, seus 40, 50, não importa, e acontece alguma coisa e falece. Ele acaba deixando, tem que deixar pensão para os filhos menores, até os 21 anos, né? A legislação prevê o pagamento de pensão por morte, e para a esposa, para o companheiro, ou para o companheiro, para o esposo, né? Para o marido. Também é um caso típico de que a pessoa vai receber os habilitados à pensão por morte, seja filho, seja o cônjuge, vai receber anos a fio, né? E pessoa que faleceu muitas vezes pagou pouco tempo, né? Mas por isso que é um seguro social. E para isso, em contrapartida, tem que ter vários outros pagando mais do que vão receber. Então, o que aparentemente parece ser injusto não é. É para o sistema funcionar. Ele já é pensado matematicamente nisso, entendeu? Quais as leis da Previdência que mudaram e para você foram significativas? Olha, a Previdência Social, desde quando se iniciou, ela tem de tempo em tempo tem alteração. Então, tem alterações, né? Para corrigir essas questões tributárias de recolhimento, para acertar idade para benefício, tempo, pedágio, tal, essas regras. Mas essa pergunta sua é interessante porque a alteração mais significativa que nós tivemos agora foi a reforma previdenciária de 2019, né? Que foi uma emenda constitucional, né? Teve que alterar a Constituição Federal, e você altera através de uma emenda constitucional, que é a 103/2019, né? Ela é de 3 de novembro de 2019. Essa chamada reforma previdenciária foi a última. Essa aí ela deu um impacto maior, porque ela alterou de forma substancial o acesso aos benefícios, principalmente de aposentadoria programada, que é aquela aposentadoria por tempo de contribuição, né? Aquela que a pessoa não ocorre um sinistro em si, né? Não ocorre um acidente, não ocorre uma doença, não ocorre nada. É programada para aposentar, porque a pessoa depois vai chegar numa idade, né? Trabalhou já 35 anos, o homem 35 mais o pedágio, a mulher 30 mais o pedágio, né? Então ela criou um aumento de tempo, umas regras de aumento de tempo, são várias regrinhas de transição, né? Em relação à lei anterior, que
impôs um aumento de tempo de contribuição para aquele segurado que ia se aposentar em tal data, passe a se aposentar um pouco mais para frente, né? Tá? Então essa reforma de 2019 foi a da emenda constitucional 103/2019, foi a mais significativa dos últimos tempos, porque daí ela foi um pacotão mesmo, ela alterou o sistema de uma forma bem geral. Tá? A quarta pergunta: quais são os principais benefícios previdenciários que um advogado pode ajudar a conquistar? Olha, os benefícios mais comuns, né, em que a gente atua diariamente: auxílio-doença, né, segurado doente que teve o benefício negado na perícia médica do INSS, né, ele está com a documentação médica dele, ele está incapaz para o trabalho, muitas vezes até o médico da empresa coloca como inapto, para ele não deixar ele retornar ao trabalho, e chega lá o perito do INSS fala que ele está bom para o trabalho. Tá? Então, auxílio-doença, né? Aposentadoria por invalidez, que é a mesma coisa, só que a pessoa já está num grau de incapacidade mais avançado e é permanente, mas também é um tipo de aposentadoria por invalidez. Pensão por morte, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que daí ela subdivide em umas 4, 5 espécies aí em questão de regra de transição, né? Que são várias, que daí se a gente for adentrar cada regra aqui, a gente vai um dia todo e não termina, né? A aposentadoria especial, o que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela que envolve insalubridade ou periculosidade. Precariedade no emprego, assim, não? Insalubridade ou periculosidade, né? Por exemplo, o eletricista de alta tensão, né? O mineiro que trabalha na mina de carvão, né? Ruído, né? Ambiente extremamente ruidoso, né? Tem N, né? Trabalhador da rede de esgoto, por exemplo, os trabalhadores da Sabesp, né? Que trabalham na rede, né? Vapores tóxicos, né? E é uma gama. É uma gama de trabalhos que envolve o adicional de insalubridade. Esse adicional para o homem, no período de insalubridade que a lei autoriza, ele converte para o homem 40% a mais no tempo de serviço, na contagem, e para a mulher 20%. Né? E isso para aposentadoria por tempo. Você faz a conversão. Na aposentadoria especial, aí já a regra é diferente. São 25 anos de exposição a atividade insalubre ou perigosa, 25 anos, né? E mais agora com a reforma, uma idade mínima que foi fixada que antes não existia. Salário maternidade, a gestante, né? Tem a criança, ela tem depois um prazo para permanecer em casa, né? A criança acabou de nascer e tal, então tem o salário maternidade, que também é uma espécie também, né? Eu acho que os principais são esses. A aposentadoria por idade, que eu já citei, tem a urbana e também tem a rural, que a rural era um pouco diferente, porque a aposentadoria rural, por idade rural, é aquela do sitiante, do pequeno proprietário, que vive do sítio, né? Não é só aquele que tem o sítio, não é que vive no sítio, é aquele que vive no sítio e vive do sítio, né? A principal fonte de renda dele, ou a única, né? Na verdade, é aquela pequena produção familiar. Ele vive daquilo, entendeu? Esse daí, ele não precisa contribuir. Essa é uma exceção, ele não contribui. Ele não contribui. A lei prevê, como se fosse, entre aspas, né? Não é um termo tão técnico, mas uma renúncia fiscal, mas não é bem uma renúncia fiscal, como se fosse, mas não é. Você não precisa contribuir. Por que você não precisa contribuir? Só porque você é rural? Por quê? Lá atrás, nós lidamos, vocês já devem ter estudado com certeza isso, o chamado êxodo rural. Então, para dar uma segurada no êxodo rural, um dos mecanismos que foi utilizado foi não tributar, não exigir do trabalhador rural, do pequeno produtor rural que ele contribua. E mesmo assim, ele fazendo prova da atividade pelo prazo que a lei exige, com a idade que a lei exige, ele se aposenta. Então, isso também foi uma forma de combater o êxodo rural. Tá? Então, acho que as espécies que eu citei... e tem também, acho que eu esqueci, acrescentando agora, o auxílio acidente. Né? O auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele que a pessoa, o cidadão, o segurado, ele sofre um acidente. Em local de trabalho? Se for, tem dois tipos. Se ele for típico do trabalho, que é no local de trabalho, né? Depois que ele se recupera para voltar ao trabalho,
para de receber o auxílio doença acidentária, porque ele estava afastado, então ele estava com auxílio doença acidentária. Só que ele ficou com uma sequela, vamos supor, ele teve uma amputação de membro, ele teve alguma coisa, ficou com uma sequela consolidada, que a gente fala, uma sequela definitiva, que impõe a ele uma redução da capacidade de trabalho. Ele já não consegue trabalhar como ele trabalhava antes, ele já não rende como ele rendia antes. Ou, melhor, também, né? Ele até rende, ou ele até faz a mesma coisa, só que ele tem que sofrer um desgaste maior, tem que ter um esforço maior para aquilo. Né? Então você imagina a pessoa que é um trabalhador que trabalha em pé, braçal, se movimentando para lá e para cá, e do acidente ele fica com uma sequela, uma perna mais curta que a outra, então ele fica com claudicação, né? Que é mancar, né? A claudicação, você imagina, para ele ter a mesma velocidade, a mesma produção, quanto que ele tem que se esforçar mais para fazer. Né? Então ele recebe um auxílio acidente, ele volta ao trabalho, e ele recebe um auxílio acidente a título indenizatório, que corresponde a 50% do valor do benefício. Então, ele não recebe o valor cheio, ele recebe só a metade, como indenização. E isso ele recebe por resto da vida, até o seu óbito, ou até a data da aposentadoria. Daí ele para e recebe a aposentadoria. Tá? As espécies, acho que basicamente são essas. Qual a importância do sistema previdenciário no país? Então, Miguel, como no começo a gente já havia falado, o sistema previdenciário de um país é o seguro social do trabalhador. Né? Ele é o seguro social. Por mais criticado que ele seja, por mais falho que ele possa ser, tendo que ter muitas vezes aí ações judiciais para garantir o advogado, o previdenciarista atuando, não importa. Ele é o seguro social do trabalhador brasileiro. Tá? Então ele é de suma importância que ele realmente funcione e que ele seja levado a sério por qualquer governo que esteja na administração, no executivo. Como você mantém seus conhecimentos atualizados sobre a Previdência Social? Previdência Social, a gente tem que estudar muito, né? Como toda a área do direito, né? Toda a área do direito é muita leitura, né? Sempre. Mas o direito previdenciário, nos últimos tempos, mais do que a leitura da lei, é evidente que é o básico do básico, né? Atualização, a gente se manter atualizado na legislação. Hoje, o advogado tem que estar muito atento à jurisprudência. Tá? Então, vocês devem saber o que é jurisprudência, mas eu vou falar só para a gente poder engajar melhor as coisas aqui. Então, é aquele conjunto de decisões judiciais que vão se harmonizando num determinado sentido, né? Num determinado entendimento pacífico, e passa a valer para aqueles casos semelhantes, entendeu? Então é jurisprudência, né? Dos tribunais, né? Dos tribunais e também das cortes superiores, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Excelsa da Pátria, né? Então a jurisprudência é hoje o maior desafio do advogado previdenciarista. A gente tem que estar muito atento nas alterações de entendimento dos tribunais e das cortes superiores. Porque chega num determinado momento, né, de deslinde do litígio, que o que vai valer é essa jurisprudência. Então a gente tem que estar muito atento, estudar muito o que os tribunais estão entendendo, como eles estão julgando os casos, né, até para você não impetrar medidas ou entrar com ações temerárias. Né? O que são ações temerárias? Aquelas que não têm chance alguma de sucesso, né? Que é um desgaste para o cliente, é um desgaste para o advogado e não vai dar em nada. Então a gente tem que saber muito bem como está andando a jurisprudência do país, né? Qual o entendimento que está hoje. E isso altera muito, sabia? Isso aí parece que não, mas tem alterações assim, em questão, muitas vezes em questão de 3, 4, 5 anos, altera significativamente o entendimento sobre um determinado assunto de um benefício, por exemplo. Então não é nem tipo a lei mesmo, é tipo que os... É porque a lei, a gente fala interpretação, né? Tem a interpretação da lei, né? E a aplicação dessa interpretação no caso concreto, né? A lei, por mais específica que ela seja, ela não tem como ser tão específica a ponto de ela ter a resposta exata, muitas vezes, daquele caso específico de uma forma direta. Então você interpreta. Você interpreta de um jeito, o INSS interpreta de outro, o juiz interpreta de outro, o desembargador, o ministro, e aí vai. E uma hora isso aí tem que ser harmonizado. Né? Aí forma um entendimento, né, pacificado. Né? O que está valendo é isso. Né? Então isso aí a gente tem que estar muito atento na jurisprudência,
nos entendimentos, né? E nesse ponto existe uma coisa que chama súmula ou tema, né? O que é isso? Quando uma determinada discussão sobre um determinado benefício previdenciário, seja auxílio-doença, aposentadoria, não importa qual seja, né? Começa a ter muita discussão jurídica de entendimentos diversos, né? Colidentes, isso aí começa a subir, vai. Justiça, primeiro grau, segundo grau, tribunal, aí chega no STJ, aí são muitos casos idênticos, né, ou parecidos. O que eles fazem? Para tudo. Então eles determinam o sobrestamento de todos os processos que versem sobre aquela mesma matéria. Sobrestamento é suspender. Suspende tudo, fala, nós vamos decidir. Então eles afetam o tema, né, ou súmula, fala, para tudo, né, como se fosse, ô criançada, para de brincar aí que os velhinhos vão decidir aqui, pera lá. Para tudo, país inteiro, nenhum juiz pode determinar mais nada. O processo fica paradinho. Os ministros da corte vão julgar esse tema, né? Em determinado momento vai ter uma discussão e vai transitar em julgado, vai acabar a discussão, não vai ter mais recurso. E aquilo que ficou decidido, ele tem um efeito vinculante, né? Então, vale para todo o país. Daí todas as ações que estavam aguardando vão ser julgadas com aquele entendimento. Tá? Então a gente tem que estar muito atento com isso, tanto do STJ quanto do STF. Tá? Como você define o sucesso em um caso previdenciário? Olha, Miguel, isso é uma pergunta, logicamente, de natureza bem pessoal, né? Então, eu particularmente, eu entendo que o sucesso é quando eu consigo que o meu cliente tenha acesso ao direito dele, tá? Isso para mim é o sucesso, né? Eu acho que pensar, é ganhar dinheiro, é fazer, né, dinheiro, ter recurso, isso, aquilo, isso são consequências, né? Isso sempre é fruto do trabalho, é consequência daquilo que você faz. Se você tenta dar o melhor, fazer o melhor, lutar pelo seu cliente, né? Porque o cliente, quando assina uma procuração para o advogado, ele está te constituindo, né? É você que está defendendo todos os direitos dele, né? Está pondo a confiança em você. Então, eu acho que o sucesso, no caso previdenciário, para mim, é quando eu vejo que o meu cliente conseguiu aquilo que ele precisava e que ele tinha direito. Isso aí é o que deixa a gente, né, com a sensação de sucesso. A próxima pergunta: qual foi o maior desafio encarado no seu ramo? Olha, o maior desafio para o advogado previdenciarista é a questão do tempo, né? Aquele lapso temporal que o processo, o caso leva muitas vezes até chegar na solução, né? Na solução favorável, que o cliente comece a receber, comece a ter meios de subsistência, porque é aquilo que eu falo, eu citei, o benefício previdenciário, ele na maioria das vezes, né, quase na totalidade, ele é substitutivo de renda, né? Ele substitui a sua renda, então é o que você vai sobreviver, né? Então os meus clientes, né, a minha clientela é composta, absoluta certeza, mais de 80%, pessoas muito simples, pessoas que realmente necessitam do benefício para o dia a dia, para se alimentarem, para viver, subsistência mesmo, básica, né? Então acho que o maior desafio do ramo é o tempo, porque você demanda, você ingressa com a ação, né? Envolve as perícias, perícia médica, perícia técnica de engenharia, quando é caso de insalubridade, periculosidade, recursos, porque a gente recorre quando precisa, mas o INSS também recorre muito, né? Muitas vezes vai a instâncias até em Brasília, né? As cortes superiores, e esse é o maior desafio, essa é a questão do tempo, e a pessoa está lá precisando, né? E nem sempre a gente consegue uma liminar de início, muitas vezes a gente consegue, muitas vezes, né? Em juizado, principalmente em juizado especial federal, de Avaré, por exemplo, em toda a região, benefício por incapacidade, a gente postula e o juiz sempre defere, né? Com raríssimas exceções, sempre defere a liminar, né? Ou termo mais correto é antecipação de tutela, já para a pessoa ir recebendo o mês a mês até que finalize o processo, depois recebe o que ficou para trás, né? Mas em muitos casos não, né? Em outras matérias não. Então o tempo, essa demora, eu acho que para nós previdenciaristas é o maior desafio. E quais são as principais mudanças que você gostaria de ver na Previdência Social? Olha, Miguel,
eu consigo pensar assim, de pronto, em duas coisas. O combate mais efetivo à sonegação fiscal, que eu acho, como a gente falou daquela questão de ser solidário, contributivo, né? Eu acho muito importante, que eu acho que da mesma forma que a gente quer receber o que nos é devido, a Receita, né, do governo, a Receita Federal também tem que receber o que também é devido a ela, porque senão ela também não tem recursos, né, como a gente já havia dito, para pagar. Só para você ter uma ideia, a gente está trabalhando hoje, no ano de 2023, com déficit previdenciário, saiu mais dinheiro do que entrou, é algo acima de 300 bilhões de reais. Entendeu? 300 bilhões. É que por trás nós temos a União, né? Os cofres da União que dão lastro, né? Então você imagina se isso aí fosse uma instituição financeira privada, já tinha falido há muito tempo, porque o déficit é muito alto, sai muito mais dinheiro do que entra, né? Por uma série de fatores. A questão da faixa etária, da pirâmide, que nós já, né, conversamos anteriormente, que é uma coisa que e a sonegação é um ponto que dá para também combater, dá para combater mais, né? Cobrar daqueles que têm que pagar ou não pagam ou não estão pagando corretamente, e tem grandes devedores, viu? Grandes devedores da Previdência Social, né? Até eu falo mais de sonegação fiscal no âmbito empresarial mesmo, não é tanto do segurado, a pessoa, o cidadão, né? Porque esse aí o coitado sempre paga, né? Estou falando de empresas mesmo, né? As grandes, sonegação fiscal alta, coisa de bilhões, né? Tá? Tem empresa que deve bilhões para a Previdência. Então, o combate. E a segunda coisa que me vem à cabeça, que eu gostaria muito de ver, e não impacta só a Previdência Social, mas impacta muito a Previdência Social, é que o Brasil tivesse um salário mínimo um pouco melhor, né? Porque a gente sabe que o salário mínimo hoje de 1.412, ele não garante para o idoso, para o doente, para o inválido, para a viúva, né, uma subsistência digna, né? Já faz uma diferença, lógico, evidentemente, de subsistência, mas, né, não garante uma subsistência totalmente digna, né? Não chega nem perto disso, e a gente gostaria, né, como países mais evoluídos aí, né, o fazem, né, de pagar um salário mínimo melhor, né, para a pessoa ter mais dignidade, né? E a 10ª pergunta, como você avalia a eficácia da Previdência Social no Brasil? Então, aí nós temos também duas vertentes, né? Naquilo que a Previdência paga, né, os benefícios que estão sendo pagos, a Previdência tem eficácia 100%. Por quê? Porque ela paga, ela não atrasa, né, nunca deixa de pagar, a União dá lastro, então segue com déficit, isso tudo é pago, né? A questão que a eficácia, né, entra também no conceito de eficácia, que poderia estar prejudicada, né, aí seria a vertente do lado negativo, aqueles casos em que a negativa é injusta, né? O cidadão pede e é negado, daí entra a atuação do advogado e tal. Aí tem que esperar, demora, aquele tempo necessário até que você consiga o êxito, né, no Poder Judiciário, em favor do seu constituinte. Então aí a eficácia tem a questão da demora e fica um pouco prejudicada, né? Mas tem esses dois lados, né? Naquilo que está sendo pago regularmente, não tem o que falar. O INSS, a Previdência Social, ela paga. Ela não deixa de pagar, não atrasa um dia, certinho. Naquilo que foi negado injustamente, né, contra a lei, indevidamente, e é onde o advogado previdenciarista atua, é onde daí tem esse prejuízo da eficácia, porque ela vai pagar depois, né, com a ordem judicial, com a prestação jurisdicional, mas dentro de um período lá na frente, né? Quer dizer, o cidadão vai sofrer, né? Ele vai sofrer a demora, né? Exatamente. E a gente sofre junto ali e tal. Mas não tem outra forma. É o caminho, né? É esse aí, é o acesso ao Poder Judiciário para garantir o direito do cidadão, né? Certo? Certo. Então, é isso. Obrigado, Felipe. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, e fico à disposição aí, tá? Agradeço a oportunidade, espero ter respondido a contento aí o que vocês queriam saber. Se ficou alguma coisa, vocês podem perguntar. Se quiser falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o básico, se ficou alguma coisa, uma dúvida, uma questão que
Acho que é isso, né? É o básico, mas... né? Bem explicativo. Fico à disposição e agradeço a oportunidade, viu? Obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.